Fala, futuro trainee! Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio da nossa série Será que vai ter trainee nesse ano? E esse é um episódio especial que a gente está com o time da Nestlé para ouvir tudo a respeito do programa Trainee. Eu quero te mostrar aqui como são os bastidores desse programa e quem sabe você está muito em breve trabalhando lá. Vamos nessa? Estou aqui com a Fabi. Tudo bem, Fabi? Bem-vinda. Olá, eu sou a Fabiana, trabalho na Nestlé, sou psicóloga por formação, estou há 4 anos já na empresa, mas trabalho com treinamento e desenvolvimento há 11 anos. E tô muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Primeiro episódio do podcast? Primeiro episódio. De muitos, então. Ai, tomara. Muito bem, então. Legal. Estamos aqui com a Gabriela, também famosa no LinkedIn. Gabriela. Oiê, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Eu sou a Gabi, do Diário de Trainee. Eu sou trainee em expansão e melhoria de serviços na Nestlé. Eu entrei em janeiro do ano passado e eu tô muito feliz com o convite. Muito obrigada por estar aqui hoje. É isso aí. Depois a gente vai deixar na descrição desse vídeo o LinkedIn da Gabi para vocês seguirem. Ela tem postado várias pautas, assuntos a respeito do mundo trainee e quem sabe a gente mande também no nosso site, nos nossos e-mail marketing. Então continue acompanhando a gente porque tem muita informação legal. Parabéns pelo Diário de Trainee da Nestlé. Obrigada. Muito bem, estamos aqui com a Alane. A Alane que cuida do programa, é isso mesmo? Isso mesmo, Luiz. Eu sou a Alane. Muito prazer, pessoal. Eu sou a Alane Pereira. Estou na Nestlé há quase 6 anos, também esse ano. E há 4 anos trabalhando com recrutamento e seleção na Nestlé. Estarei à frente do programa de trainee esse ano, toda a seleção. Então, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço a participação de vocês. Sei que a agenda é super disputada. E, vamos começar explicando para as pessoas. Muita gente conhece a marca Nestlé, mas poucos conhecem a empresa Nestlé. Vamos contar para as pessoas um pouco? O que vocês podem contar sobre a empresa Nestlé? As pessoas têm uma conexão já com a marca por si só, né? A gente está presente em 99% aí, né, dos lares brasileiros. Mas eu sempre gosto de falar que a Nestlé é muito pautada, assim, para quem trabalha na Nestlé, quem vive ali, né, o mundo Nestlé, é muito pautada no respeito, na diversidade e inclusão. A gente busca sempre a diversidade, né, nos nossos times, na nossa empresa. A gente fala que a gente quer ser, né, o espelho da sociedade brasileira. Então, é muito importante para a gente que as pessoas sejam quem elas querem ser, quem elas são, sem ter medo, assim, que elas possam ser respeitadas por quem elas são. E, além disso tudo, né, a gente também é muito focado em inovação, em transformação digital. É uma empresa que valoriza e que cuida genuinamente dos colaboradores. Então, a gente se preocupa muito em falar sobre segurança psicológica, saúde mental. Saúde mental é um tema que a gente tem trazido muito, principalmente esse ano, desde o final do ano passado, né? E esse ano vai ser uma pauta importante para a gente. A gente fala com os nossos líderes, a gente fala com os nossos colaboradores sobre esse tema. Então, eu acho que é isso. Assim, acho que é uma empresa também que tem muita oportunidade de carreira. A gente fala que na Nestlé a gente tem várias empresas em uma só. Então, a gente, inclusive, né, fez a aquisição da Pura Vida, do Grupo CRM. Então, são empresas completamente diferentes ali de estrutura, de mercado, né? Então, a gente brinca que a gente tem a possibilidade de trabalhar em diversas empresas em uma só. Muito legal. Vamos contar um pouco mais para as pessoas dessas unidades? Quer complementar um pouco mais? Grupo CRM nem todo mundo conhece. O que é Grupo CRM? Excelente. O Grupo CRM também, Brasil Cacau, Copenhague. Então, Agora conhece. Todo mundo conhece. Agora, agregando também o nosso portfólio, né, de chocolates, então as nossas categorias de chocolate. O Grupo CRM ele veio desde o ano passado para a Nestlé oficialmente. E a gente já vem fazendo aí, acho que pode dizer que está fazendo história na Páscoa também, agora oficialmente também. Então, são muitas empresas, de fato, né? E dentro da Nestlé, as pessoas acabam ficando muito tempo dentro de casa. As pessoas têm de companhia o que eu tenho de vida, geralmente. E isso é muito bacana. E cada vez mais as pessoas vão transitando, né? Então, falando das marcas, como que a gente está dividido, Luiz? Hoje a gente também tem a Nespresso, né? A nossa marca aí de cafés premiums, cafeteiras, enfim. Que todo mundo ama. Que todo mundo ama, então... E várias categorias, acho que várias unidades de negócio que a gente pode estar dentro das casas e em contato com o consumidor desde o início da vida até realmente na velhice, né? Pessoas mais sêniores também. E eu acho que realmente as nossas marcas têm uma pluralidade muito grande e isso reflete também como a gente está dividido dentro da Nestlé. A Gabi, acho que todo mundo, né, quando começa na Nestlé, leva um tempinho para entender o mundo, realmente, as complexidades que a gente está organizado, mas é muito gostoso também.
E quais são as áreas, as unidades que vocês podem receber trainee normalmente? Na fábrica também, marketing, Excelente. água, até na Nespresso, de repente, não sei. Com certeza. Hoje, os nossos trainees, eles estão em quase todas as áreas e quase todas as unidades. Então, inclusive, é super importante que dentro do processo você tenha disponibilidade tanto para viagem quanto para mudança também. Porque dentro da rotação, eles vão passar por centro de distribuição, fábricas, filiais de vendas. Então, em quase todas as áreas e unidades, com certeza, a gente vai ter um trainee alocado. Nem sempre as pessoas têm uma noção de tudo que faz um trainee, né? Acho que é uma boa pergunta para você, Gabi. Perfeito. Conta O que aí pra faz o trainee, afinal de contas, O que não é faz o mesmo? trainee Nestlé? Conta aí pra gente. A gente vive o dia a dia real da empresa, participando de projetos, das dores. Então, assim, é muito legal. E como a gente comentou, tem muitas unidades de negócio e a gente acaba passando por muitas delas. Eu mesma tive a oportunidade, eu ingressei na Nestlé de Ribeirão Preto, então no nosso centro de serviços compartilhados, que é ali um pedacinho do que é a Nestlé, já é outro mundo. E agora eu tô fazendo uma rotação aqui em São Paulo, na sede. Então, assim, é muito legal poder acompanhar todas essas diferentes áreas, diferentes unidades de negócio. Então, eu comecei em Ribeirão com a minha rotação em Order to Cash, que é uma mistura de supply com finanças. Então, é uma área totalmente focada ali para venda de serviços financeiros entre as Nestlés da América Latina. Então, assim, muito legal. Foi um desafio bem grande. Trabalhar com outras culturas, com outros países, trabalhar em inglês, em espanhol. Então, foi muito legal. Eu escolhi minha vaga por causa disso. No meio da trajetória, uma coisa que eu gosto muito de falar toda vez é que o programa do trainee da Nestlé é muito vivo. Então, acho que ele vai se adaptando muito aos nossos gostos, ao que a gente quer. Como eu entrei mais nessa trilha financeira ali, e a gente tem um sponsor, né, que é a pessoa que cuida da gente esses 2 anos. Meu sponsor teve ali uma visão e falar: ai, Gabi, o que você acha? Acho que você é mais de marketing do que de finanças. O que você acha? E eu falei: puxa, acho que o programa de trainee serve para isso, né? Eu nunca experimentei marketing, mas estou totalmente aberta. Vamos ver. Legal. Então, a minha segunda rotação foi em comunicação interna, que é uma área que fica dentro do NBS, assim, embaixo de RH. Sim. Passei ali com eles e eu amei, fiquei completamente apaixonada. E comecei a fazer minha transição de carreira, então, para marketing, né? Eu sou engenheira química de formação, mas comecei a fazer essa transição de carreira. A minha segunda rotação foi em BU, na BU de Confectionaries, que é de chocolate de Nestlé Garoto, Nossa, muito conhecida que pelos delícia. nossos consumidores. Ah, Trabalhei com eles ali, então, na área de marketing já mesmo, aqui em São Paulo. Então, tive a oportunidade de vir fazer uma rotação aqui. E acabei gostando tanto. Estou estendendo aqui mais uma rotação em São Paulo, aqui na sede, em marketing corporativo de branding. Então, para entender um pouco mais das nossas marcas, como que funciona, trabalhando com Nescau, com Ninho, enfim, com várias marcas super legais. quer dizer, o sonho da É o maior meu sonho. parte dos candidatos aí de programa trainee, praticamente. Totalmente. E agora a pergunta do nosso podcast: vamos ter trainee da Nestlé esse ano, então? Com certeza. A gente já está trabalhando nisso, já tem coisas rolando nos bastidores, mas estamos ansiosos e com certeza tem esse ano, sim. Então vamos contar um pouco desse planejamento dos bastidores que as pessoas não imaginam, né? Acho que é igual, assim, só lança lá em agosto, setembro, não sei quando vai ser. Mas como que é o planejamento, os bastidores ano a ano de vocês? Excelente. Luiz, ano a ano a gente tem um desafio de melhorar a experiência de todas as pessoas que têm contato, né, com o programa. Então, dentro dos bastidores, agora a gente está entendendo tudo que a gente fez de bom até esse momento e como que a gente potencializa para esse ano também. Então, dentro dos bastidores, a gente já está falando com as marcas, quem são as marcas que vão estar com todo mundo também, que vão estar presentes nos cases, já dando um pouco de spoiler, tá aqui. Mas quais são as marcas que vão participar, quais são realmente as unidades que terão trainee esse ano. Então, muitas conversas e enfim, alinhamentos aqui para a gente poder rodar as inscrições em breve. Muito bem. Fabi, você tem um papel importante nisso, né? Que é cuidar de todos os trainees depois que eles são aprovados, né? Como é que é esse planejamento ano a ano, as capacitações, tudo que rola aí nos bastidores? Sim, bom, a gente, da mesma forma, né, que o processo seletivo, a gente também busca inovação, né, e trazer coisas diferentes ao longo dos anos. Durante o processo, né, de formação desses trainees, né, são 18 meses, né, 2 anos aí de programa, a gente busca também melhorar a cada ano. A gente conversa muito com os trainees que já passaram pela trilha, até para a gente entender o que a gente poderia fazer de diferente e tudo mais. Mas uma coisa que eu prezo, assim, que eu acho que é super importante para o desenvolvimento, né, dos trainees ali durante esse período, acho que, primeiro, falar sobre a personalização, né? Então, a gente não faz um programa que é igual para todo, assim, igual em termos de desenvolvimento ali, né, padrão. A gente não faz um programa padrão. A gente faz
pensando muito na personalização, na necessidade de cada trainee, né? Por exemplo, a Gabi é uma prova viva aqui. A gente trabalha na metodologia 70-20-10, né? Então, 70% do desenvolvimento dos trainees é muito pautado ali na experiência, nas rotações. Então, eu até usando o exemplo da Gabi, né? Ela veio numa posição de finanças, no meio do caminho falaram, não, mas por que a gente não te prepara ali para uma posição em marketing, que eu acho que é seu perfil, tem tudo a ver com você, e no fim, as rotações que teoricamente seguiam ali um padrão, mudaram completamente. Então, as rotações mesmo elas já são personalizadas, né? Ótimo. De acordo com cada trainee, o desenvolvimento que a gente quer dar para cada um, e muito de acordo com a posição final ali, que a gente tem ali de ideia para aquela pessoa, né, que está fazendo parte do programa e que pode mudar. No caso da Gabi, provavelmente seria uma posição de finanças ali no final do programa e que mudou. Acabou virando uma posição em marketing, né? Então, a gente se preocupa muito com essa personalização. A gente tem também a parte dos 20%, que fala muito sobre mentoria e feedback. Então, todos os trainees passam por um processo de mentoria, recebem feedback constante ali dos sponsors, dos gestores que fazem toda a parte dos projetos, né? Que acompanham os trainees ali nos projetos. E a parte dos 10%, que são os treinamentos. Então, obviamente, a gente tem uma preocupação em formar os trainees para serem futuros gestores. Então, isso está muito dentro ali da nossa estratégia de treinamento. Mas a gente também personaliza e dá a oportunidade para o trainee escolher o que ele quer fazer, ou como ele quer se desenvolver, o que ele necessita de desenvolvimento para chegar no final do programa e estar desenvolvido ali na forma como a gente espera, como ele espera, e que o programa seja melhor aproveitado ali durante esses 2 anos. Fabi, e se você me permite, assim, obviamente a gente está falando sobre o programa de trainee, mas isso acho que é uma cultura da própria Nestlé. É muito comum a gente ver pessoas fazendo transições de carreira, de áreas, uma pessoa que é de vendas indo para RH, uma pessoa de finanças indo para marketing, ou marketing indo para finanças. Eu comecei em tecnologia e fui para RH. Olha só. Então, acho que é uma cultura da Nestlé, né? Sim. Acho que a gente personaliza os nossos recursos, os nossos treinamentos de acordo com a necessidade de cada colaborador, mas a gente fala muito sobre ser protagonista de carreira também. Isso tanto para trainee, principalmente para trainee, né, Gabi? Mas para cada colaborador, aquilo que você quiser, né? A gente está aqui também para apoiar e incentivar. Que legal. Exatamente. Acho que tem um ponto importante, né, que a Lani trouxe, que a gente reforça muito, né? E a Gabi pode falar que, como prova viva, obviamente a gente cuida muito do processo de desenvolvimento dos trainees, mas eles, no fim, são protagonistas da trajetória deles ali durante esses 2 anos. Então, obviamente, tem também a parte de performance, como é que eles vão fazer essa entrega, como é que eles vão se dedicar no programa, para que os 2 lados da moeda ali sejam atendidos ali no final do programa e a gente alcance o nosso objetivo, que é formar os nossos futuros líderes, enfim. Então, eu acho que tem essa parte do protagonismo que, independente se você é trainee, se você é um colaborador, né, regular, né, que já está na Nestlé, a gente se preocupa muito em falar sobre esse protagonismo. Muito legal. E hoje o trainee ele já tem um espaço importante dentro da Nestlé, né? Imagino que tem até líderes lá dentro. Não sei se você poderia comentar um pouco, às vezes, alguma curiosidade de diretores, vice-presidentes, não sei, que começaram como trainee. Tem cargos na liderança nesse sentido? Temos muitos. Inclusive, o nosso presidente foi um trainee, então a gente acredita realmente, assim, é um programa de desenvolvimento e de aceleração de carreira, né? E a Nestlé está investindo 2 anos, né, da companhia em recursos e rotações e preparação para ter essas pessoas dentro de um cargo de liderança no final do programa. Então, a gente tem muitos casos, o nosso presidente é o principal deles. E ele começou como trainee na Nestlé? Como trainee na Nestlé. Que interessante. E realmente, assim, e muitos outros, vice-presidentes, diretores. Hoje a gente tem os cargos de primeira liderança, por exemplo, né? Então, especialistas, coordenadores, gerentes júniores, a gente tem não vou conseguir trazer em percentual, né, Fabi? Mas a gente tem uma boa parcela deles como ex-trainees da Nestlé. Nossa, muito legal.
Que tipo de formação normalmente tem o trainee? Tipo de treinamento técnico, comportamental? Você pode comentar um pouco dessa trilha de formação? Bom, a gente, obviamente, o trainee ele tem toda uma formação técnica, né? No dia a dia, porque, obviamente, quando ele senta ali num novo projeto, numa nova cadeira, ele aprende ali no dia a dia muita questão técnica, mas a gente se preocupa também na questão comportamental, quando a gente faz toda a nossa trilha. Então, a parte técnica a gente acaba deixando ali, né, pro dia a dia dele, ali com os sponsors, né, com as áreas de negócio. E a gente oferece muito na trilha, quando eu falei, né, 70-20-10, toda a parte mais comportamental, de soft skills. Então, no primeiro ano a gente foca muito em skills que são importantes para um trainee. Então, como é que a gente vai prepará-lo ali para chegar no primeiro ano e estar adaptado na cultura Nestlé, que eu acho que também é um desafio. A pessoa está chegando na empresa, roda em diferentes áreas, diferentes contextos. Então, a gente tem essa preocupação de trazer essa adaptação cultural também, né, para aquela pessoa que está chegando. E a gente também foca muito no segundo ano, principalmente, em skills de liderança. Eu, na Nestlé, além de olhar o programa de trainee, né, eu também cuido dos programas de liderança. E você assumir um cargo de primeira liderança é muito desafiador. Com certeza. Porque você sai de um papel que você não precisava... Você fazia tudo ali, você não precisava direcionar ninguém. E aí, você entra num papel onde você precisa direcionar, delegar a tarefa, gerenciar, às vezes, né, projetos e não só pessoas, né? Enfim. Sim. Então, é uma mudança de mindset grande e exige também que você esteja preparado também, né, para assumir aquele papel. Então, a gente tem essa preocupação de como é que a gente prepara os nossos futuros líderes para assumirem uma cadeira, né, de primeira liderança, em que eles se sintam ali minimamente preparados para isso. Muito legal. Gabi, o que você mais gostou até aqui? Momentos principais da formação aí do trainee Nestlé? A parte de ser adaptável, de ser vivo, com certeza foi o que eu mais gostei, né? Então, a trilha ela é realmente muito personalizada. E não só a trilha das nossas jornadas, das nossas rotações, mas a trilha de aprendizado em si, como a Fabi também comentou, ela é muito individual. Então, eu acho que a gente, como trainee, cada um vem com uma bagagem, cada um precisa aprender alguma coisa para chegar aonde quer chegar na nossa primeira posição de liderança. Então, eu trago até meu próprio exemplo, assim, eu sempre me considerei uma pessoa super tímida, meio travadora, assim. Então, é uma coisa que eu sempre pedi muito para minha liderança, para o meu sponsor, para me ajudar ali a desenvolver essa parte. Então, eu acho que isso é muito único e muito individual. E, com certeza, foi a chavinha, assim, o que fez a diferença para mim. E eu sou apaixonada pelo treino da Nestlé. Eu acho que não tinha como ter sido melhor, assim, essa trajetória até aqui, sabe? Legal, muito legal. Eu acho que isso é muito... Desculpa, Luiz. Pode falar, mas eu acho que isso é muito legal que a Gabi falou. De novo, né? Mais do que o time de gestão de pessoas, do que a Fabi faz, né? De preparar treinamentos, de preparar recursos para preparar os trainees, o trainee também virar e falar, eu preciso de ajuda nisso daqui. Sim. Você ter o autoconhecimento necessário daquilo que você quer melhorar, né? Sim. E fortalecer dentro das suas habilidades. E eu acho que dentro do nosso programa, um dos feedbacks que a gente recebe ao longo da seleção é que a gente tenta, pelo menos, né, proporcionar isso para todas as pessoas que participam da seleção de trainee. Então, pílulas de autoconhecimento, para que a gente entenda realmente, né, o que a gente consegue agregar a você, né, te desenvolver. Mas eu acho que isso, seja para uma posição de trainee ou para qualquer pessoa, é super importante você levantar a mão e falar qual é o direcionamento que você precisa, realmente, né? Sim, vamos falar disso. Vamos falar dessas trilhas. As pessoas não sabem, mas tem capacitação para quem se inscreve no Trainee Nestlé, para todo mundo que está inscrito, não é verdade? Temos. Eu acho que o nosso desafio é realmente deixar um legado mais do que só participar de um processo. A gente quer proporcionar uma experiência para todas as pessoas que têm contato com a Nestlé. Então, dentro da trilha, né, de seleção de trainee, a gente tem bootcamps, pílulas de conhecimento, lives com o time da própria Nestlé de gestão de pessoas, que a gente produz conteúdo e compartilha. Então, a gente realmente tem muito material, muito conteúdo legal que a gente vai aproveitar esse ano também e compartilhar em breve. Você pode falar alguns temas que já rolaram? De alguns que já rolaram, principalmente storytelling, inteligência emocional, foram alguns. Então, sempre assuntos que estão em alta, né? E que a gente entende como necessidade do mercado também e que vai agregar para o trainee. Quando ele chegar na Nestlé, a gente sempre já vai tentando proporcionar isso como treinamentos também, Quem antes que de começar. Isso? São pessoas da Nestlé?
Também. São pessoas da Nestlé, pode ser pessoas da consultoria, talvez, que vai nos ajudar também nessa seleção. Mas principalmente pessoas da Nestlé, porque a gente quer que vocês se sintam pertencentes já à companhia, já tenham esse contato muito próximo com a Nestlé, seja num retorno positivo ou negativo do programa. Quer dizer, isso para 100% dos inscritos. Para 100% dos inscritos. Legal, muito legal. Parabéns pela iniciativa. Se todas as empresas fizessem isso, a gente teria candidatos melhores no mercado, não é verdade? Mais preparado. Quem sabe. Mas acho que é um carinho que a gente deixa, né? Sim. Acho que mais do que a pessoa escolher a Nestlé, ou melhor, mais do que a Nestlé escolher a pessoa precisa escolher a Nestlé também, né? Certo. Eu acho que é um casamento, assim, é uma via de mão dupla, sabe? Acho que é uma troca que a gente faz questão de deixar para todo mundo. Agora a pergunta de milhões para as pessoas, hein? Prepara o corte aí, hein, produção? A pergunta de milhões é o seguinte: o perfil, comportamento, atitudes, que a gente pode falar desse perfil do trainee esperado aí da Nestlé? Conta pra gente. Boa. Vou querer umas dicas, viu, Gabi? Você vai pedir várias dicas também. Eu acho que aqui dessa conversa a gente já tira muitos insights do que é a cultura da Nestlé em si. E isso vai, de novo, para além se é uma posição de trainee ou não. Mas dentro de um trainee, a gente tem muita rotação, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, uma pessoa que tem jogo de cintura, que consegue se comunicar, que consegue transitar bem entre as áreas, eu acho que isso é muito importante. E para você conseguir isso, eu acho que você precisa de atitude, né? Acho que ter organização com as suas coisas, com as suas atividades, saber priorizar também, acho que são alguns dos comportamentos esperados aí para um trainee. E se eu acho que se eu puder complementar também, né? A gente, obviamente, espera que as pessoas entrem com vontade de fazer acontecer, de jogar o jogo, né? De se mostrar curioso, de querer, de levantar a mão, perguntar. Então, eu acho que chegar num processo, ou fazendo parte do programa mesmo, mas chegar com essa intenção de fazer acontecer, de jogar junto com a empresa, acho que é uma atitude que a gente espera. E a gente fala muito mais em atitudes comportamentais do que técnicas, né? Acho que a Gabi pode até dizer, mas a gente não espera, talvez, só habilidades técnicas. A gente espera muito mais essa parte comportamental, né? Dentro do processo. Eu ia falar justamente isso, Fabi, também. Acho que a vontade de fazer acontecer, o tal do brilho nos olhos que a gente sempre comenta, é o que faz a diferença, assim. Eu trouxe isso muito no meu pitch também, durante o processo seletivo. O quanto eu acho que ser uma pessoa engajada e com um propósito, que acredita no que está fazendo, faz a diferença. E buscar, estar sempre atrás, perguntando, se conectando com as pessoas. E, com certeza, eu acho que foi o que fez a diferença para mim. O jeito que você se comunica, o jeito que você fala, o jeito que você demonstra paixão. Então, acho que as pessoas apaixonadas pelo que elas querem fazer, com certeza, transmitem isso. E a gente faz isso no dia a dia e, realmente, não tem nem o que falar. E eu acho que, no fim, você estava sendo você no processo. E é por isso que você foi escolhida. Eu acho que é totalmente ser autêntico, né? Não tentar fingir ser alguém que você não é. E, no fim das contas, foi o que a Fabi falou também. Não estão procurando exatamente as skills técnicas ali para aquela posição. Tendo visto eu que sou engenheira química, atuei sempre em laboratório, completamente diferente do que eu faço na Nestlé. Sim. E o técnico a gente aprende ali no dia a dia, corre atrás, dá um jeito, né? Agora, a vontade de fazer acontecer tem que vir junto com a gente mesmo. Agora, Alane, pergunta sincera aqui. Qual que é o peso para experiência profissional das pessoas? Como é que funciona isso na Nestlé? Boa. Eu acho que assim como a gente tem essa metodologia de 70-20-10, que 70% é experiência, no trainee também é assim, né? O peso, exatamente, das experiências das pessoas. Então, é lógico que a formação acadêmica, ela te ajuda, te agrega conhecimento nas áreas que você está ingressando, mas a gente está muito interessado em saber as suas experiências práticas, né? As suas vivências pessoais, profissionais, o que te fez chegar até aqui. Então, eu acho que esse é o maior diferencial, realmente. A gente, para além da sua formação, né, seja a sua graduação, enfim, quais foram as experiências que te agregaram até aqui? E como que você consegue compilar tudo isso que te formou até agora como profissional, como pessoa, como que você consegue compartilhar e colaborar na sua área, sabe? Quer dizer, não é que busca uma experiência em uma determinada área ou empresa, mas é o que você tira das suas experiências para o programa Trainee Nestlé. Exato, que você tira disso tudo e coloca em prática mesmo dentro daquela posição, dentro daquela área que você está alocado. Acho que é por aí.
Gabi, você comentou um pouco das suas experiências antes, você pode contar como é que você fez isso? Claro, posso, assim como eu fiz o link? Como é que você fez esse link das experiências mais industriais, né? Sim. Na parte de engenharia química, para Perfeito. o programa Trainee Nestlé? Durante as minhas entrevistas, eu tentei trazer alguma conexão com habilidades de soft skills que eu aprendi durante esses estágios, durante as minhas experiências anteriores. Então, por exemplo, a pergunta clássica, como que você lida com pressão? Como que você trabalha em equipe? Então, obviamente, eu já tinha lidado com pressão, obviamente, eu já tinha trabalhado em equipe em áreas diferentes do que eu passei aqui na Nestlé, então eu sempre tentei trazer esse link para essas áreas que eu passei. Então, dando um exemplo mais real, assim, de uma coisa que eu escutei que me marcou muito durante o processo seletivo, e eu escutei de um outro candidato, inclusive. Como que você lida com pressão, né? Fui escutando cada um ali falando, é um momento de dinâmica, tá todo mundo junto. E eu escutei uma pessoa falando assim, a culpa não tá no outro, né? No fim das contas, a pressão, ela existe, ela é normal. Sim. E a gente tem que entender como que a gente trabalha sobre isso. Fiquei com essa pulguinha na cabeça e eu sempre tentei trazer isso depois no meu speech. Então, existem 2 tipos de pressão. A pressão que é natural e a pressão que a gente cria quando a gente não sabe lidar com uma situação. E aqui eu fazia uma conexão de algo que eu aprendi, trouxe de um estágio, de uma situação X, Y, Z, que eu não soube lidar e que eu aprendi com isso. Acho que é muito importante também a gente trazer essa questão da vulnerabilidade, a gente mostrar que o candidato perfeito, ele não existe, então a gente tem falhas, mas a gente aprende com elas. E eu tentei sempre trazer isso no meu storytelling dos meus speeches, assim. Muito legal, muito legal. E durante a formação do programa, tem alguma coisa que você vê que faz diferença? O trainee crescer e evoluir, como tá a Gabi, eu imagino eu aqui? Sim. A gente traz todo esse suporte, essa personalização, eu acho que é importante, né? Porque quando você padroniza, obviamente, você está deixando de desenvolver algo que você poderia trazer de diferente para alguém que às vezes precisa atingir ali um ponto que os demais não, né? Enfim. Então, eu acho que essa personalização é importante. Mas eu estava até refletindo sobre quando você perguntou, vocês têm ex-trainees, né? Dentro da empresa. Muitos sponsors são também ex-trainees. Então, eles já vivenciaram tudo que os trainees que vão entrar, que entraram, né, estão vivenciando e vão vivenciar. Então, ter essa experiência prévia e ter alguém ali que já teve experiência também, obviamente, te ajuda nesse processo, né? E até os próprios sponsors entenderem ali qual que onde você quer chegar, o seu desenvolvimento, o que você precisa fazer. Eu acho que isso tudo te ajuda também no processo de desenvolvimento. Muito legal. E me conta, assim, dos pré-requisitos. Eu quero participar desse programa, posso? Depende da sua formação, Luísa. Primeiro pré-requisito. Mas uma coisa que a gente fez nos últimos anos e a gente pretende, né, continuar nesse ano é a formação. Então, o primeiro pré-requisito é você estar formado dentro dos últimos 4 anos ou estar no último ano da faculdade. Vamos aceitar 4 anos? Vamos continuar. Para esse ano, isso? Para esse ano, a gente vai aceitar os últimos 4 anos. Já deixa os likes aqui no podcast, pessoal. É isso aí. Então, a gente abre também um leque de experiências de pessoas, né, que podem participar. Eu acho que isso vai ser muito rico também para esse ano. Algumas áreas precisam de inglês, mas isso não é mandatório na maioria das vagas, né? É um diferencial, pode ser que sim. E, principalmente, você precisa ter disponibilidade para viagens e para mudança, porque, como eu falei, durante a rotação, você vai passar por centro de distribuição, por fábricas, por IBS também, filiais de vendas. Então, é importante. E, mais do que esses pré-requisitos de mobilidade ou de formação, como tudo que a gente falou aqui, é muito você querer fazer as coisas acontecerem, é você ter essa atitude, é você ter esse senso de dono para você, né? Isso em qualquer posição dentro da companhia é super importante. Tá. Se eu não tenho inglês avançado ou fluente, eu consigo ser trainee na Nestlé? Com certeza, com certeza. Pode ser trainee na Nestlé em diversas áreas também. Se eu for do curso de arquitetura, fisioterapia... Pode ser também. Participar do processo também? Pode ser também. Vai ser muito bem-vindo para participar aqui da nossa seleção. De novo, né? Acho que a formação, ela agrega conhecimento em todas as áreas, mas ela não vai ser o pré-requisito mais importante daqui. É importante o ano de formação, mas, de novo, a gente está muito interessado nas suas experiências, o que você consegue agregar, o que a gente consegue crescer juntos, de fato. E eu acho que a diversidade de formações só vai nos ajudar também com a diversidade de pensamentos, de experiências, que é o que a Nestlé acredita também, né? Então, vai ser muito bem-vindo, sim, todos os cursos, todas as graduações, independente da área. E a gente tem muito exemplo real também na Nestlé.
A gente tem pessoas que se formaram em Direito na área de saúde, pessoas que são engenheiras na área de marketing, finanças na área de tecnologia. Então, tem espaço para todo mundo. E pode ser da mesma área também, né? E pode ser da mesma área também. De marketing não tem nada de errado eu criar área de marketing. Não tem nada de errado, mas eu tenho certeza que você vai querer conhecer um pouquinho de cada área da Nestlé. Claro, que é até a proposta do programa. Muito legal, bacana. E acho que o que é legal também é que mesmo, né, obviamente, todo mundo quer passar no processo de trainee, né? Mas caso não aconteça, a gente fica com um pipeline ali para depois, né, para outras vagas, outras oportunidades com a gente. Então, independente, né, de qualquer coisa, independente se a pessoa não passar ou não, a gente fica ali com toda essa experiência, tudo isso registrado, porque numa futura oportunidade a gente utiliza isso também. Isso é uma coisa que as empresas não divulgam, né? Deveria divulgar mais. É. Quer dizer, vocês têm contratados a partir do programa Trainee Nestlé? A pessoa prestou o trainee, entrou numa vaga de analista, por exemplo? Sim, a gente acaba utilizando muito desse banco de dados, de talentos, de fato, que a gente tem, né? Porque pensa que no final do programa as pessoas já participaram de capacitações, já conhecem muito do mundo Nestlé. Então, a gente realmente convoca pessoas, a gente tem em diversas áreas, a gente utiliza esse banco para acelerar tanto o nosso processo seletivo, daquelas vagas que a gente já tem em aberto, mas para aproveitar de fato todo esse talento que a gente tem aí durante o programa. Que legal, muito bom. Gabi, deixa uma mensagem para as pessoas que vão participar do programa esse ano. Perfeito. Acho que o primeiro de tudo é autoconhecimento, autenticidade e brilho nos olhos. Esse, para mim, é o combo perfeito para fazer acontecer e fazer a gente estar aqui hoje. Então, boa sorte a todos e espero ver vocês no Ninho muito em breve. Tá aí, muito bem. Alane? Aproveitem, né? Acho que, é claro, todo mundo... Se você está participando do programa, eu sei que você vai querer passar também, né, na seleção. Mas a gente tem um difícil dever também de selecionar as pessoas dentro do trainee. E mais do que se preocupar com isso, aproveitem muito, sejam vocês mesmos, né? Porque como a gente falou, é isso que a gente quer conhecer você do jeito que você é. Então, e aproveite realmente a seleção, todo o conteúdo que a gente compartilhar. E eu espero muito que os nossos ouvintes eu possa encontrar também nas próximas etapas. Eu esqueci de uma pergunta, Alane. O mês que a gente pode esperar o programa Trainee, a gente pode falar do mês? Podemos. A gente tá com expectativas aí para julho e agosto, abertas as inscrições. Olha só, então vem aí, Trainee Nestlé, hein, pessoal? Vem aí. Muito bem, mensagem final? Bom, eu acho que muito em complemento, né, com o que a Gabi e a Alane trouxeram, aproveitem o percurso, né? Obviamente todo mundo quer passar, mas aproveitem o máximo que vocês podem extrair desse processo, do programa, né, do processo seletivo. Então, acho que mais do que chegar no final, o quanto a gente consegue aproveitar esse trajeto, sabe? E busquem entender, Nestlé, os valores que a gente trabalha, os valores que vocês têm como pessoas, o quanto a gente se conecta também com esses valores que a gente oferece aí para vocês. Boa sorte! Espero que eu possa encontrar vocês aí futuramente, né, durante esses 2 anos. E é isso, aproveitem. Muito bem, se você gostou desse episódio, já curte, compartilha com outros amigos. Eu costumo dizer que desse episódio é que saem os aprovados nos programas. Então já deixa seu comentário aí que a gente está lendo tudo a respeito e vai divulgar muitas informações do Trainee Nestlé nos canais da Seja Trainee. Vem com a gente nessa. Muito obrigado, meninas. Obrigada, Luiz. Valeu, até. Valeu.